Qual é o contexto? Estamos em Gênesis, o livro dos princípios, né? É o início de tudo, capítulo 2. Então, no começo de tudo, veja que é o começo de todas as coisas. Aqui onde nós estamos, no versículo 18, você deve ter percebido, ele está falando sobre a criação dos animais. No versículo 19 está escrito assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Ele está falando sobre o princípio das coisas. E até aqui, como a gente já sabe, a mulher não tinha sido criada. No entanto, os animais já. Então, tinha os animais, e a gente sabe que o homem veio depois, e tinha o homem, Adão. A mulher ainda não tinha sido criada. Só que o que é curioso é que a Bíblia diz que Deus trouxe os animais ao homem para ver como o homem lhes chamaria. E o nome que o homem desse, este seria o nome deles. E o homem passa em revista a todos os animais, diz no versículo 20, que o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, em meio à revista que ele fez, entre os animais, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, isso fica implícito que os animais já estavam em pares, de macho e fêmea. O homem, como espécie, era o único que estava só. É nesse sentido, quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Então, o homem passa em revista aos animais e não acha entre as fêmeas dos animais, obviamente, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas havia macho e fêmea entre os animais. Deus criou os animais de uma só vez, e quando os criou, criou como nós os conhecemos hoje, machos e fêmeas. Quando o homem vai ver os animais, eles já tinham sido criados e já tinha macho e fêmea. Então, o homem olha os animais e não acha, como diz o texto, uma que lhe fosse compatível. Vocês podem dizer amém, pelo amor de Deus? Amém. Ele não acha entre os animais uma que lhe seja compatível. Então, o que é que acontece? Aí nós poderíamos repetir, para fazer mais sentido no contexto, o versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, entre os animais não havia compatibilidade para o homem. O homem estava só em sua espécie. Então, quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, é nesse sentido. Então, versículo 21, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, primeira anestesia geral da história. Ele adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E o homem disse: Rostore Hambal Ramanaya.